Hoje, na Nude TV, um amante de livros contra 10 amantes de filme. 10 minutos para discutirem sobre algumas pautas e cada um defenderá a seu lado. Um episódio mais que especial diretamente da CCXP 25. Simplesmente o maior festival de cultura pop do mundo. Quem será que ganha hoje? Veremos. Boa tarde, gente. E eu estou muito bem acompanhado hoje do meu querido amigo Rano. Uma salva de palmas pra ele, gente, por favor. Gente! E, gente, hoje o tema do debate vai ser um amante de livro contra 10 amantes de séries e filmes. E o representante do livro é meu querido amigo Luiz Teres. Uma salva de palmas também, por favor. Se apresenta pra gente aí. E aí, galera, beleza? Sou o Luiz e me jogaram aqui no meio dos leões pra defender a literatura. Eu também amo filme, tá, galera? Mas tem coisa que só o livro tem e o filme nunca vai ter. Amor, caiu na Isso aí. vila, o peixe fuzila. Luiz, tá nervoso? Tá ansioso? Como é que tá o coração? Cara, eu tô tranquilo porque eu sei no que eu acredito, entendeu? Então é isso aí. Você acha que livro é infinitamente melhor do que série e filme? Com certeza, eu leio há 10 anos, cara. Então, tipo assim, acho que é um debate ganho já, sabe? Eu achei ele meio cristão. Tipo, eu sei da minha verdade. Eu confesso que eu tenho dificuldade pra ler livro um pouco. Vamos chamar os nossos convidados, o que você Eu acha? acho que é bom chamar um por um. Posso chamar a nossa primeira convidada? Pode. E vem pra cá, Natália Costa. Uma salva de palmas, gente, por gentileza. Senta aí, Natália. Pode sentar Senta em aí, qualquer senta aí que lugar. a gente vai chamar um por um. Eu vou chamar agora uma das minhas mais, Júlia Campos. Vai Vou chamando. chamar o Kainan. Pode entrar, Kainan. Kainan tá em todas da Nude TV. Ele arrasa, todas. né? Vamos pra Kairen Meira. Pode entrar. Uma salva de palmas por Marcos. Fala o sobrenome, porque tem dois Marcos. Fala o É verdade. sobrenome. Marcos Paiva. Vem cá, Marcos. Tá bom. Vamos agora uma salva de palmas pro Marcos Vinícius. Mari. Cadê Vem, a Mari? Mari. Por gentileza. Vem, Mari. Então tem duas Maris. E vem pra cá também Marina Wilson. Nossa, nome bonito, Muita Marina gente. Wilson. Marina Wilson. Nome de artista. Matheus Sparrow. Sparrow? Parece Jack Sparrow. Sparrow. Jack Sparrow. Matheus Vem, Sparrow. piratão. O outro Matheus com H também. Só os Matheus com H. Tem vem pra vários cá, Matheus. Matheus. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, estamos aqui com o nosso elenco em peso. Quem tá passando aí, ó, só avisar vocês que a gente vai fazer agora um debate de um amante de livro contra 10 amantes de filme e série, tá? Quem que quer começar ali, gente? Quem quer começar? Você vai começar? Tem os tópicos, né? Você é quem pra galera saber? Marcos Vinícius, do Tem Alguém Assistindo. Explicando pra vocês agora o programa. É verdade. Tem 5 pautas e tem 10 minutos pra eles debaterem sobre isso e cada um defender o seu lado. Então, quando der 10 minutos aqui, a gente vai trocando a pauta e assim vai seguindo, tá bom? A primeira pauta é: a leitura fica pra sempre, mas o filme passa. Bora, você quer começar? Posso começar? Pode começar, Luiz. Pode começar? Cara, eu leio há 10 anos e eu consigo lembrar exatamente do momento em que eu tava lendo aquele livro. Eu acho que a leitura, em determinados momentos da vida, quando você lê, elas te passam um ensinamento que quando você vai ler depois, você consegue lembrar. Ou então, tipo, mano, eu tinha, sei lá, 13 anos quando eu li esse livro. E eu consigo lembrar exatamente de como era aquele momento. E se eu for ler o livro hoje, talvez eu tenha uma outra interpretação. Eu acho que o filme, a gente tem tanta velocidade nessa indústria, que a gente acaba assistindo um hoje, amanhã é outro, depois é outro. Pergunta pra qualquer pessoa daqui, quando você lê e o livro te marca, ele fica pro resto da sua vida. Eu acho que você falou muito de referência anedótica, que é a sua referência pessoal. Eu acho que a experiência audiovisual ela é muito importante porque ela traz vários sentidos quando a gente assiste um filme. E quando a gente lê o livro, a gente está apenas exercitando talvez a imaginação e a leitura. Já no filme, a gente exerce a imaginação também. Afinal de contas, você imagina o que pode acontecer num próximo filme, alguma coisa assim. Com a série também acontece a mesma coisa. Mas o áudio e o visual, principalmente, eu acho que despertam um sentido em nós como seres humanos que o livro não consegue despertar. Pô, massa, eu acredito que assim, quem lê vai me entender. Eu acho que não existe filme melhor do que o que a imaginação cria. Eu acho que quando a gente tá lendo e a gente desenvolve aquela imagem, cada leitor vai desenvolver a sua própria imagem. Então, tipo assim, você tá lá no cinema, você tá assistindo o que o diretor imaginou pra você. Então, olha só o abismo gigante que a gente tem entre a página do autor que escreveu, passa pro roteirista, passa pelo diretor, até chegar no leitor. Então esse processo faz você perder muita coisa. Então eu ainda acredito que o filme, que o leitor passa na cabeça é a melhor situação. Ó, esqueci de pontuar, gente. Quando a gente tem 6 braços levantados, é outra pessoa que vai sentar aqui, tá bom? Você macetado, meu Deus. 1, 2, 3, vai! Sentou. Ó, fala bem altinho pra todo mundo escutar, tá bom? Vai, tá valendo. Tem uma coisa que não tem no livro jamais. O quê? Primeiro, experiência coletiva. Avengers Assemble! Tan, 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 tan! Mas você fala experiência coletiva de quem tá assistindo ou de... Todo mundo. É você depois lembrar a época que você foi na escola, com um grupo, você foi no cinema com um grupo, você foi com seus amigos, você chorou junto. Se você vai pra um date lendo livro, não vai. Mas vai é pra isso que tem o Clube do Livro.
Ah, mas... Ai, não! Clube do livro, na Cara, moral. você já teve a experiência de pegar, sei lá, 5 amigos, vocês leem o mesmo livro e depois vão pra um restaurante conversar sobre isso? Só se você for do Alipa. Não. Existem muitos clubes do livro. Mas, cara, experimenta você falar pra todo mundo ler o mesmo livro. A sua visão vai ser diferente da minha, sabe? Mas e o rolê coletivo? Quando tu pensa assim, ai, aquele momento que eu vivi com os teus amigos, foi lendo um livro? Cara, não foi. assim, ó lá, vou te dar um exemplo da minha vida, tá? Tá. O meu namorado não lia. E eu me sentia muito sozinho, porque, né? Eu lia sozinho nas redes sociais. Quando meu namorado começou a ler, a gente teve uma experiência muito maior. E não só de ler o livro, mas, tipo assim, vamos ler isso aqui e assistir a adaptação. Eu acho que também tem uma experiência coletiva. E painel Thunder na CCXP. Todo mundo gritando junto. Dá pra ter isso com livro? Tá, na Bienal do Livro. Tem o Timothée Chalamet? Hã? Tem o Timothée Chalamet? Pô, teve Cassandra Clare na Bienal. Teve, tipo... Quem é Cassandra Clare? Parou. Essa aqui te deu trabalho, hein, Luiz? Ah, eu quero sair daqui. Pausou aí? Você pausou? Pausei. Faltam 4 minutos. Então tá bom. 1, 2, 3 e vai! Ih, Foi. ganhou. Ó, fala bem altinho pra galera, tá? É nóis. Pega leve. Luiz, Oi. você fala que o livro ele também tem a experiência coletiva ali, mas o filme ele é instantâneo. O tempo de leitura que uma pessoa tem da outra, tipo, você tá num capítulo 2 e eu ainda tô lá no capítulo 1. Eu não posso ter a experiência que você tá tendo já. O filme, num cinema, naquela hora, com a trilha sonora, com a emoção do personagem ali, do ator passando pra gente, todo mundo tem a emoção naquele instante. Num clube de livro, pode ter uma emoção, vai ter uma emoção, é lógico que tem uma emoção. Mas, assim, o meu tempo de leitura, passar ali, é diferente do seu. Aí você conseguiu compreender o que eu quis dizer? Você tem alguma... Cara, eu acho que sim. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo de absorção. Parou. 6 mãos. Ficou nervoso, né? Tá tudo bem. Vai ter mais pauta aí. Vai. Senta lá, Marcos. Você Senta não lá, vai senta lá voltar. rapidinho. Vai. 1, 2, 3 e foi! Foi. Pô, sacanagem com você. Eu acho Vai, sacanagem. tá valendo. Eu acho que você tem que ir na próxima. Tá. Eu acho que quando a gente fala de o filme passa, o filme fica, é muito além de memória coletiva, experiência coletiva, mas assim, de recorte histórico mesmo. Dando um exemplo pessoal, a minha série favorita é Doctor Who, e ela tá aí no ar há 62 anos, se reinventando narrativamente, se adaptando às mudanças históricas, às mudanças de linguagem do audiovisual. Então eu acho que quando a gente diz que o filme passa, é muito errado quando a gente considera que um filme ele pode ser um recorte histórico de uma época e continuar por muitos anos, às vezes, ou retratando uma coisa que era realidade na época que ele foi produzido e continuar se reinventando por muito tempo ainda, sabe? Então você fala de modo atemporal, no sentido... Eu acredito que o filme ele tem sim uma característica atemporal, seja como um recorte da época que ele foi criado, e aí a gente pode estudar figurino, a gente pode estudar história com base nisso, ou essas que duram mais tempo, tipo Doctor Who, que tá há 62 anos, como ele registra também a evolução audiovisual, a evolução narrativa, a evolução mesmo de como se fazer um filme, como se fazer uma série, sabe? Eu acho que isso é muito importante, sem contar também a questão da acessibilidade. Eu sei que existem livros que são extremamente acessíveis, a gente tem essa questão da acessibilidade na literatura também, mas no cinema e nas séries, no audiovisual, tem mais ainda um pouco dessa acessibilidade, tanto física mesmo para as pessoas, quanto de realmente acesso à cultura. Infelizmente, é uma coisa que eu acho triste, mas infelizmente a literatura não é uma coisa de tanto acesso para as pessoas hoje em dia. Eu Então, acho muito legal o seu ponto. Inclusive, um dos temas da redação dos últimos anos foi a democratização do acesso ao cinema. E nessa eu fui muito bem, inclusive. E eu realmente reconheço a questão do cinema, sabe? Mas eu acho que então a gente tá falando da falta de políticas públicas pro acesso à leitura. Eu acho que se a gente começar realmente a debater sobre isso, não só o papel do filme vai ser tão marcado, mas o da leitura. E assim, são tantos outros pontos que eu acho que o livro, se as pessoas começarem a ter mais acesso, vão ter mais acesso a pensamento crítico, a outras coisas que, na minha opinião, o audiovisual nunca vai ter. Mas eu reconheço muito o seu ponto, eu acho válido. Eu discordo dessa questão do audiovisual nunca vai ter, porque existem tantas formas de se fazer audiovisual, sabe? Às vezes a gente fica preso ali na questão do blockbuster, de como um filme da grande Hollywood é apresentado pra gente, mas existem tantas formas de se fazer o audiovisual que pode contar tantas histórias, de tantas formas. E aí, novamente, voltando a essa questão de a literatura fica pra sempre e o filme passa, parece um pouco reducionista, nesse sentido de pensar em como um filme pode ser um recorte histórico e um recorte realmente educacional de uma época, de uma vivência, ou até mesmo de uma linguagem de audiovisual, sabe? Pô, maneiro. Então, a gente pode falar que nesse ponto que eles se complementam também em alguns determinados momentos. Cara, eu acho que se complementa, sim, e eu acho que realmente o filme não passa, assim, não vence. Eu acho que às vezes a literatura pode até envelhecer um pouco mais mal do que o cinema, quando a gente para pra avaliar que tem, tipo, o cinema, o audiovisual... Tempo! Ô, Hanna, ô, Luiz,
Vamos mudar a pauta? Gente, vocês, Obrigado. quem vocês acham que levou essa daqui? Livro ou filme? Foi livro? Filme? Livro? Livro! Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Mas eu tô gostando, Luiz. Tá mais Eu tô ou menos. gostando. Vambora. Ele tá Tá bem bacana. argumentado. Ô, Rano, Fala. puxa a segunda pauta, por gentileza. Gente, agora a gente vai para segundo round, que é os livros não dependem de orçamento para o universo serem criados. Vamos contar já até 3? Preparado, Luiz? Bora! Vai. Vai tu. 1, 2, 3. Pauta ganha! Aí ninguém foi, né? Aí ficou chato pra mim, Ninguém né? vai. Ficou chato. Boa. Voltei, galera, voltei. Então, você quer começar? Pode ir, no seu ponto. Quando a gente fala de orçamento, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o papel aceita qualquer coisa. E as duas mídias começam no papel, né? Tem o roteiro, que é no papel, e o livro, que é no papel. Então, o papel aceita qualquer coisa. Então, essa parte é básica. Mas para um livro chegar no topo do New York Times, chegar a ter uma divulgação internacional, chegar numa Bienal do livro, infelizmente, a gente sabe que precisa de muito investimento também. Então, se a gente pensar na criação de universo, nenhum dos dois precisa de dinheiro. Criar, o papel aceita qualquer coisa, qualquer um pode criar, qualquer um pode fazer. Mas para chegar num público, atingir um público muito grande, precisa de orçamento, tanto o livro quanto o filme. Às vezes o livro até mais do que um filme. Não, com certeza. Esse papel da divulgação, realmente. Mas eu acho que o principal tópico aqui é, vamos supor, eu sou um autor e eu quero construir um cenário mirabolante na minha história. Eu acho que, assim, a palavra não tem preço, sabe? Eu posso colocar no papel, eu posso colocar ali e eu vou conseguir construir. Agora sim, existem inúmeros casos de filmes e estúdios que às vezes a pessoa não consegue, o diretor não tem o orçamento pra construir aquela cena. E aí ele precisa achar alternativas que são mais baratas. E isso às vezes acaba empobrecendo a real mensagem que o autor queria passar. Então eu acho que é mais sobre o orçamento de criar um universo e tipo assim, mano, eu quero criar um negócio mirabolante aqui. O autor pode. E às vezes o estúdio tem que cortar um pouco daquela cena pra ele conseguir colocar na televisão, ou no cinema, ou no streaming. Então eu acho que é mais sobre a criação de universo do que a polarização do conteúdo, sabe? Eu acho que não necessariamente, assim, eu acho que esse é um ponto que não é tanto de orçamento, e sim de criatividade mesmo do filmemaker, do diretor de Existem arte. criatividades mais baratas pra poder produzir alguma coisa? Cara, se a gente for olhar cinema independente, cinema sim. nacional, eles conseguem criar tanto com tão pouco, sabe? Tão pouco. Então eu acho que vai muito mais da criatividade da pessoa de se dispor a criar e de inventar mesmo, assim. Colocando em perspectiva, tem um filme que eu gosto muito que chama Coherence. Coherence, ele foi feito com $50 mil, o que é um valor muito baixo para produções cinematográficas. E é um filme que virou, assim, uma chave quando a gente fala de cinema de ficção científica, de outros universos. E é um tema difícil de se fazer. Quando você vai falar de outros universos, ficção científica, universos paralelos, viagem no tempo, a gente sempre imagina uma coisa, tipo, extremamente mirabolante. Vou precisar de uma nave, vou precisar de um espaço. Mas às vezes não. E eles conseguiram fazer com muito pouco, sabe? Então eu acho que dá pra criar qualquer universo que você quiser, você consegue criar com um pouquinho de criatividade e perseverança que também, dá pra fazer, sabe? Eu acho que dá. Mas vamos pegar aqui um filme, vamos supor que o primeiro filme da franquia foi lançado, seja no streaming ou no cinema. Ele não foi um sucesso no cinema. Será que o diretor vai continuar fazendo aquele universo? Ou ele vai deixar milhões de fãs à mercê porque não teve o dinheiro pra fazer a renovação? Ou então ele não teve orçamento? Cara, eu não vou fazer esse filme porque não vai ter público, não vou fazer. Então o universo acaba deixando de ser criado por falta de Flopou, dinheiro. né? O filme flopou. Flopou. O filme famoso flopou. O Poxa. flop, a era flop. Agora, na leitura, vamos supor, o livro foi um fracasso. Não vendeu. Mas existem formas mais baratas para o autor continuar publicando, seja de forma independente ou outras na internet, que ele vai continuar fazendo o universo. Mas existem outras formas mais baratas e mais independentes de autores de cinema autoral conseguirem continuar publicando e divulgando suas obras, sabe? Como você disse, isso é uma coisa que acontece na literatura também e é do mercado, assim. Se a pessoa, por exemplo, um exemplo pessoal, eu adoro um livro que chama Estudo sobre Veneno. Estudo sobre Veneno é uma série de livros de fantasia. Lançou os 2 primeiros de forma física, foi um flop total, infelizmente. E o terceiro... nacional, não? É nacional. Não é nacional. E aí o terceiro, ele só saiu através de mídias digitais. Só que aí, por exemplo, a gente tem a série The Way. The Way era uma das minhas séries favoritas. Ela foi cancelada, foi tombadíssima, coitada de The Way. Mas os criadores já falaram que eles têm interesse de continuar contando aquela história através de outras mídias. Seja uma websérie independente, entendeu? Teatro, de repente. Ou teatro, ou até, tipo assim, uma audionovela, recontar por áudio, sabe? Então eu acho que a criação de universo no cinema não depende de orçamento, eu acho que depende de força de vontade, de criatividade. Não força de vontade porque fica pai, achar também que não existe o capitalismo que tá cerceando Meio que tudo ideias, precisa né? dar dinheiro para que continue sendo feito, Tudo né? precisa Mas de eu acho que dinheiro isso é em todas nesse as mundo. mídias. Tudo Tá. precisa de dinheiro.
Mas eu acho que a falta de dinheiro não impossibilita de um universo cinematográfico continuar a existir, sabe? Eu acho que o cinema independente tá aí pra mostrar isso todos os dias, que dá pra fazer. Existe o cinema de guerrilha, que, assim, é sofrimento. É sofrimento. Eu nunca vou dizer que fazer um filme independente não é sofrimento, porque é. Você precisa correr atrás e precisa fazer sacrifícios, mas dá pra fazer. Eu acabei de ver aqui, ó. Esse aí eu gostei. Eu gostei. Então. Foi pau a pau. Foi me isso aí. revelado por meio de um sonho Uma profético. salva de palmas aí pra esse debate aí. Isso aí foi bom. Vai tomando. Foi Ficaram 6 um mãos? tempão. Levantar as mãos. Vai, próximo. Vamos contar aqui. Vai. 1, 2, Dois, 3. três. Já foi. Já foi, vai Já indo. foi. Vai tomando. Ela quer Bora argumentar. lá. Hello. Vamos lá. Bora. Quando a gente fala de orçamentos grandes para a criação de universos, a gente fica muito focado acho que ficção científica, fantasia, mas a gente esquece que tem gêneros do cinema que quanto menor o orçamento, às vezes melhor o filme. Porque, por exemplo, filmes de terror. Eu amo filmes de terror de baixo orçamento, porque despertam uma criatividade ali naquela equipe que está por trás da criação daquele filme, que depois que você vê que se transforma em uma franquia maior e tal, não é tão bom quanto o primeiro filme lá, que foi feito com um orçamento muito enxuto. Depender de um orçamento muito grande é um critério para determinados tipos de filme e gêneros de filme. Então você acha que existem filmes que não precisam de tanto... Por exemplo, feiras independentes também mostram muitos filmes bons, né? Mas eu vou bater numa tecla de novo, que é a seguinte: a imaginação é de graça. Então, eu sou um leitor, eu gostei muito de um universo, eu não preciso que o estúdio ele tenha o dinheiro ou qualquer coisa, porque a minha imaginação vai conseguir criar aquilo de graça, sabe? Então acho que o filme que se passa na cabeça vai continuar sendo, e não dependendo de orçamento também, sabe? Pra poder fazer isso. Quem assim é do audiovisual ou então tem contato com produções audiovisuais, conhece pessoas que são apaixonadas por cinema. Tem um amigo meu chamado Caco Caruso, que ele já produziu curtas muito incríveis, com um orçamento quase que inexistente, mas é uma galera assim que é apaixonada por cinema e que se junta pra fazer acontecer, independente de ter um orçamento ou um patrocínio assim de qualquer pessoa. Então eu acho que assim como a literatura, o escritor ele tá ali, eu vou escrever no Wattpad, na internet, em qualquer plataforma que eu conseguir pra colocar a minha história, pra outras pessoas conhecerem. Também existe isso no audiovisual e eu trouxe aqui pra vocês a prova. Pô, legal, concordo, mas continuo com a minha opinião. Que é isso, Nada ponto. vai fazer ele mudar de opinião. Oi? Pô, Nada vai mudar a opinião dele. pô, gente. Esse debate foi bom, gostei, vai. Eu acho que já foi essa pauta. Pô, Uma salva gente, de fala. palmas aí também, gente. Palmas pra galera, gente. Arrasou. No caso, filme trash é melhor, no caso. Filme... Adoro uma trecheira. Me dá um Adoro. exemplo de um filme aí. Fala um filme trash aí. Fala um Eu filme trash. amo, Cinderela Baiana, já viu? Não. Cinderela Baiana? Não, eu vou falar um que eu gosto do primeiro e que o filme, quando ele conseguiu um orçamento maior, eu já não gostei, que é Terrifier. Eu ia O falar primeiro, pra isso. mim, é perfeito. Eu ia falar isso. O segundo, já com um orçamento bem maior, eu não gostei. Ô, Ranuzira, qual é a próxima pauta? Uma porradaria intensa. Os personagens de livros são mais complexos do que os do cinema comercial. 1, 2, Três. 3, vai! Dança das cadeiras. Calma, gente. Virou dança das cadeiras. Calma. Eu achei que ia cair, meu Vai Deus. dar, Oba. Mari. Vai. Tudo bem? Tudo bem, e você? Não muito bem, mas bem, vai. Não, meu argumento é que, tanto em livro quanto no filme, a gente tem personagem raso. Isso é inquestionável. Por mais que o autor fale pra mim todas as inscrições de um personagem, ele ainda pode ser raso. Mesma coisa no filme. Mas eu queria trazer um exemplo que é Ainda Estou Aqui. Aham. É um filme Foi um brasileiro. sucesso total. E ele tem um livro também, foi inspirado no livro. No livro é autobiográfico, ele fala sobre a vida dele e também traz momentos da mãe. Mas o filme se aprofunda na vida da mãe com perspectiva da Eunice Paiva. E aí no livro não tem esse ponto. Tem as partes, mas não é tanto quanto o filme. Então é só... Esse é meu argumento. É um dos exemplos que a gente tem no cinema no geral. Cara, eu acho que assim, quando a gente fala sobre a complexidade, a gente tá falando sobre o tempo que o filme vai ter pra aprofundar aquele personagem. E o livro, vamos supor, o livro tem 400 páginas, né? Eu tô aqui numa cena com você, uma cena básica, e aí o personagem, ele tem o espaço pra ele devanear sobre o passado. Mas- Seis Já mãos, foi. 6 Às mãos. vezes não precisa... Já fui. Foi? 6 mãos. Trocou, já foi. 6 mãos. 6 mãos. vai. Tá bom, vamos trocar, vai. 1, 2, 3. Vai. Tati. Vamos pausar. Foi. Os personagens de livros, eles só têm a descrição e os diálogos. Enquanto os de filme, a gente tem os atores, a gente tem o ritmo do filme, a gente tem a caracterização, o figurino, os cenários. Então, isso acaba conseguindo que a gente tenha uma visão do personagem muito mais aprofundada do que só com a descrição do livro. Tá. Vou dar um exemplo pra você que eu sempre dou, tá?
É pra todo mundo que fala isso. Vamos supor, eu sou um autor e eu tô descrevendo uma cena, tá? A minha cena é exatamente essa daqui. Então o autor vai começar, ele vai falar assim, eu sou um garoto que tô sentado aqui no palco, com 10 pessoas, assim, me macetando ao redor, né? E ele vai começar a descrever todo mundo que tá aqui. Ele vai aprofundar sobre mim. E se o autor quiser demorar ali 10 páginas pra descrever, ele vai descrever. O filme, ele tem assuntos mais interessantes pra abordar. E as pessoas são tão acostumadas a consumir o conteúdo rápido, que essa descrição, ela não é necessária. Ele vai pegar uma cena de 10 segundos, ele vai passar, ele vai, tipo, passar pra próxima cena, porque é mais interessante. Então é por isso que eu sempre acho, o autor, ele tem um espaço pra descrever muito mais do que o filme, e ele vai usar isso a favor dele, sabe? O filme é tudo muito rápido, porque ele precisa captar a atenção da pessoa. Se a pessoa, ela fica muito presa no filme, numa descrição, pra ela não é interessante, entendeu? Porque a gente tá muito tiktokizado. A gente precisa de um Subway Surfers na ponta da tela. Apontou pra mim por quê, Porque moleque? você falou Por que isso. que você apontou pra mim? Eu quero que você sente aqui, ó. Oxe, só porque eu Que sou é isso aí? brain hot. Eu entendo que sim, tem filmes que querem ser rápidos, mas esse não é o propósito de um filme. O filme pode ter até 3, 4 horas de Como duração. Avatar, por exemplo. Como, por exemplo, Poderoso Chefão também. Isso que você falou, esse exemplo que você deu de falar das pessoas aqui, a Ih, gente já pode foi, ter isso irmão. no bar, gente. Não te Já deixaram foi? argumentar, mó esculacho, tá vendo? Pois é. Não te deixaram argumentar. Pois é. Vai. Vamos substituir. Vamos ter que trocar. Só ouvir. Vamos ter que trocar. Tadinha. O pessoal quer discutir. Vamos Então lá. vai. 1, 2, 3. Vai. Matheus, agora vai Ele Matheus. vai, o Matheus vai. Tudo bom? Boa tarde. Mais Boa ou tarde, menos. público. Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Você tá trazendo aqui uma frase, aspas fortes. Não sei se foi você que botou, mas são aspas fortes, né? Personagens de livro são mais complexos do que cinema comercial. Aí eu pergunto pra ele e pra vocês estão aqui com a gente. Pô, Anastasia Steele e Christian Grey, de 50 Tons de Cinza, são mais complexos do que Michael Corleone, do que Shrek, do que a Dona Anastácia lá, do Agente Secreto? Você vai dizer que sim? Cara, depende muito. Não, 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 não! Tá fraco. Não, 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 Não. não. Depende. Aí não. Depende. Aí não. Não, 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 Aí não, não. É sim ou não? Sim ou não? Eu vou sempre falar que não. Ei! Cara, a gente tá falando aí de... Acabou o debate. Brincadeira, brincadeira, Não. brincadeira, brincadeira. Cara, não, eu entendo o seu ponto, tá? A gente tá falando que no cinema... Você tá falando no nível de complexidade Sim. naquilo lá. Porque a frase diz isso, personagens mais complexos. Sim, a gente tá falando do cinema comercial. né? Sim. Então vamos supor, na literatura, o escritor fez o personagem daquele jeito, certo? Beleza. O leitor, ele precisa ler, interpretar... Chato, chato. Ler, Chato interpretar, pra- chato, chato. Ah, Nem todo mundo tem capacidade, mas tem chato. outras prioridades, né? chato. Nem todo mundo é nerd, nem todo mundo é nerd. Nem todo mundo é nerd, mas se desenvolve. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Então, cara, eu acho que assim, igual eu falei, a gente tá tão tiktokizado que às vezes o diretor, ele precisa mudar o jeito do personagem, precisa colocar uma fala que a mídia tá falando. É só você pegar a novela da Globo, vale tudo. Mas Ou estamos pegar- falando de filme ou estamos falando de novela? Tava falando de um exemplo que também serve pra televisão, serve pro cinema. Não, mas a frase é sobre cinema comercial. O cinema comercial. Eu estou mencionando o cinema comercial. Ah. Tá? Às vezes a gente vai assistir um filme e, cara, o personagem ele tem que ser atrativo, senão o pessoal não assiste. O Mas pessoal- você acha o Shrek atrativo, então? Porque a galera assistiu. A galera, Cara. o Shrek é atrativo, gente? Sim ou não? Mas Shrek não Ó. tem livro. Hã? Shrek não tem Mas livro. mas estamos falando de filme, cinema comercial, Shrek. Mas a Personagem gente tá mais complexo que tem do Mas cinema. aí a gente tem que falar com o personagem que existe no livro e no filme. Não, não, não! Não! Pô, não! Ó. Não, A não. comparação. Olha, é personagem de livro é mais complexo do que cinema comercial. Não é de personagem adaptado no cinema comercial. Ali, ó, bateu palma. Eu Tudo tenho bem. público. Eu tenho público. Graças a Deus, Pô, todo mundo aqui pô. tem. Não, brincadeira, continua, Não, por tudo bem. favor. Não, mas eu acho que o principal ponto aqui é falar sobre o tempo que o autor tem pra discorrer. Vou pegar o exemplo anterior, Sim, cara. sim. Eu gosto muito de um personagem, sabe? E aí, de repente, no livro, o autor vai ter ali várias etapas da construção do personagem. Uhum. Então a gente tem o início da história, o meio da história e o fim. Só que nesse meio, a gente tem outras vertentes que o filme não vai mostrar. É como se a gente fosse pegar um esqueleto. O filme, ele vai ter o mesmo fio condutor, o personagem vai nascer, vai ter o ponto heróico, assim como no livro. Só que aqueles entremeios, o flashback do passado, aqui uma conversa, no diálogo, o leitor ele vai conseguir identificar muito mais no personagem do livro. Porque no filme não é tão interessante às vezes. Você tá vendo sobre aquele personagem porque tem outras coisas Foi. mais interessantes. E pra acontecer. parou! E vai parando. E vai parando. Tá 1, 2, 3, vai. Vai! Vamos ver. Vamos ver. Ó, pega leve, hein? Você tá bom?
Tô bem, Tá vai, bem? tô bem. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Você pegou a frase que os personagens dos livros são mais bem construídos do que no cinema. Só que o interessante é que, por exemplo, um dos filmes favoritos da galera, se parar pra perguntar na CXP, é O Poderoso Chefão. E se você pegar o livro e o filme, eles aproveitam muito mais ou criam uma complexidade muito maior com a família do que no livro. Então, eu não concordo com a fala que você... dessa coisa de ser mais complexo e tudo. Outra coisa também que o pessoal comentou bastante é que do orçamento e tudo, quando a pessoa acaba de ler, ela... O que ela pensa? Pô, preciso um livro bom, preciso de uma adaptação, de um filme. Parece que a pessoa sente um vazio dentro dela, porque quando ela assiste um filme, aquilo completo pode frustrar? Pode. Mas se você pegar a maioria das pessoas, quando assistem um filme que é bom, eles não vão procurar o livro. Então o filme completa as pessoas. Não, sim, com certeza. Mas eu sempre vou acreditar que se o filme foi tão bom, agora você imagina o livro. Eu acho que todo o universo, quando ele faz tanto sucesso no cinema, é porque tem um roteiro original, que é o livro, que foi tão bom que só as páginas não foram suficientes pra polarizar pra população. Aí sim nasce o livro. E não só do livro. O Wicked, por exemplo, que não veio do livro, ele veio de um espetáculo, né? Então a gente não tá falando só, de repente, do nascer... Parou. Que nós vai ter que trocar de tema, né, gente? Que esse debate aqui... Bora. Acho que nem livro nem filme tá ganhando. Vamos ver quem tá ganhando. Eu gosto dos dois, então é muito difícil. Eu acho que os dois estão ganhando. Não, a voz do povo é a voz de Deus. Quem acha que livro tá ganhando, levanta a mão aqui, rapidinho. A gente Quem tá acha na que filme CCXP, série tá hein? ganhando? Aqui, ó. Ah, gente. O livro tá com nada, o livro tá com nada. É, a gente tá na CCXP, então... Ó, vamos pro próximo tema? Vai pra próxima pauta, bora. Os melhores filmes nascem de livros bem escritos. 1, 2, 3. Que tadinha. 5 minutinhos só, hein? Vambora, hein? Bora. Vai. Então, eu acho que essa premissa ela é a mais errada de todas que passaram aqui, porque a gente conhece vários e vários filmes que ganharam Oscar de roteiro original, que são tão bons ou melhores que os que ganharam de roteiro adaptado, que geralmente vem de livro. A gente vai desde o terror, como Corra, até a ficção científica, como Matrix, por exemplo. Então, na minha opinião, isso é extremamente subjetivo. A gente pode opinar e falar que acha que os livros são melhores, mas em geral é apenas subjetivo, é apenas opinião no final das contas. Eu vou seguir com o mesmo posicionamento que eu acabei de falar, né? Se você acha ali que o filme foi tão bom, imagina você ir na fonte, sabe? E eu vou continuar mencionando também sobre... A gente tem uma coisa na literatura, na adaptação, que a gente chama de teoria da tradução. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Que é quando a gente tem uma obra e ela vai passar a virar um filme ou uma série, né? Existem uma série de processos que passam da literatura pro filme que se perde muito da essência, sabe? Então, assim, você tem a obra original que foi lançada no livro ou no teatro, e aí vai passar por uma mesa de roteiristas que eles vão ler, eles vão interpretar isso aí e depois vão passar para um diretor. O diretor vai pegar o roteiro, ele vai ler, vai depender de orçamento, vai imaginar por você e vai passar pro telespectador final. Então, você que tá chegando no final, olha só quantas etapas você perdeu. Acho que... Pip. 3, hein, gente? 1, 2, 3. Foi. Ela vai meio calminha. Ela voltou agora, vai. Filmes bons não necessariamente vêm de livros bons, eles vêm de roteiros muito bons. Não necessariamente um livro precisa ser bom pro filme ser bom. Às vezes, muitas vezes... A cadeira, mulher, usa a cadeira. Sem cadeira. Eu vou usar como exemplo o Clube da Luta, que é um filme que o próprio autor do livro disse que o filme é melhor. Então, eu acho que o filme, justamente por passar por muitas pessoas, ele acaba sendo muito mais desenvolvido muitas vezes. Então, de repente, você acha que nesse processo da tradução podem corrigir alguma coisa, né? Podem não só corrigir, como melhorar e elaborar e aprofundar muito mais. Aí você acha que ele polariza, então, pro pessoal, isso, tipo... Vamos supor, você também acredita que o processo da leitura, ele não é tão democratizado, de repente, daí, quando vai pras pessoas, as pessoas conseguem ter mais acesso, isso, também acredita nisso ou não? Você tem ali o livro, certo? Você acha também que o acesso nele, o acesso a ele, acaba sendo menos democratizado, aí quando ele vai pro cinema, as pessoas conseguem ter um pouco mais de acesso do que a obra original. Com certeza. Eu acho que o filme consegue chegar em muito mais pessoas e cria ícones muito maiores. Filmes como Titanic, muitas pessoas não viram o filme, mas todo mundo conhece as cenas, conhece os diálogos, conhece várias questões. Então E é baseado em alguma coisa, né? Só não é um livro. Só não é um livro. Continua. Até 6 braços levantarem aí, continua o debate. Você quer então... trocar, Marina? Você quer trocar? Quero. Então troca, trocar. Vambora, pausa aí. Pausou. 1, 2, 3. Vai, corre! Eles são tudo gente boa, né? Tudo deixa o outro. Deixando. Vai deixando. Vou despausar, vai. Vamos lá.
Você falou também da questão dos livros, né? Que traz a história, os melhores filmes. Você sabe a história do King, né? Provavelmente. Do Stephen King? Isso. Aham. Ele lançou o seu primeiro romance e não foi bem em vendas. A história não era boa e tudo. Tanto é que é proibido. Você nem acha o Ele livro. escreve, hein? Pois Escreve é. pra caramba. E o interessante é que Carrie também... Você acha o filme Carrie bom ou não? Nunca assisti, pra falar a verdade. Pois não sou muito então, fã o Carrie, quando foi lançado, também não fez nenhum hype. Só que quando foi adaptado para o cinema, explodiu. E o que fez? Aumentou as vendas do livro. Mesma coisa aconteceu com Tubarão. Steven Spielberg foi lá, adaptou a história de Tubarão, que é completamente diferente do livro, e também explodiu em vendas do livro. Então, o filme consegue potencializar a história do livro, até mesmo quando o diretor vai por outro segmento. Então, você está falando, por exemplo, que tem autor que não reconhece, inclusive, que o livro não foi tão bom. Sim. E aí veio o filme e ele realmente corrigiu aqueles pontos que... Talvez não é tão bom, mas é a questão criativa. Como todo mundo falou, o cinema é uma arte coletiva. Enquanto o universo, pegando o primeiro tema, o universo é criado na cabeça do autor, quando traz para o filme, que é uma obra completamente diferente, precisa adaptar. Se o livro fosse bom, não precisava de adaptação. Então, o diretor consegue trazer a sua visão e consegue potencializar tudo. E você também falou dos personagens também, que são bem escritos e tudo. Poderoso Chefão é outro segmento que eu quis falar. Foi. E aí, gente, vocês são team livro ou team filme? Essa rodada aqui. Livro, peraí, ó. Livro agora, livro. Livro. Tá mais ou menos, né, gente? Aquilo... Filme! Filme tá ganhando, gente. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou tão a prova viva de que eu tô defendendo o livro que só tem um debatendo sobre livro e 10 sobre filme pra poder quebrar os meus argumentos. Mas assim, vocês gostaram, gente? Mas lembrando, reforçando, se vocês gostam de livro, se vocês gostam de filme, gostam de série, vocês têm que consumir o que vocês mais gostam. Só posso falar só uma coisa rapidão? Luiz. Gente, eu amo filme, tá? É isso. Eu acho, só pra que a gente tá dando um debate, não é sobre um ser melhor do que o outro. Isso. É sobre pontos que um existe e no outro também vai existir, mas de forma diferente. Então tudo isso aqui é uma grande brincadeira, mas que também é pra gente pensar um pouquinho sobre os diferentes formatos. Tá? O Luiz tá com medo de cagarem na casa dele. Não, ele tá com medo de jogarem uma pedra na casa dele. Amizade! Show! É isso, gente. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui hoje, né? Isso. Sigam os nossos book talkers, os nossos filme talkers aqui. Todo mundo que apareceu aqui, todo mundo cria conteúdo. Obrigado pela presença aqui de cada um. Beijo, tá? gente. Tamo Vocês junto, estão tamo com cada um de arrasando vocês. aí. E uma salva de palmas aí pra vocês. Vambora. Tamo junto.